Boa noite para todos. Com a alegria de sempre, estamos de volta para o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Nessa semana festiva, quando comemoramos o aniversário do codificador Allan Kardec, nós iniciamos dando também as boas-vindas, abraçando a todos os nossos amigos internautas que nos acompanham através da transmissão pela Rede Amigo Espírita e também pela Rádio Brasil Espírita de Maceió. A todos os teleouvintes, um abraço carinhoso. Aos companheiros que nesse momento já compõem o grupo do chat, que é possível assistir os estudos de uma forma interativa. Nós temos aqui a nossa companheira Denise, que fica responsável por recolher as perguntas, algumas participações do pessoal que entra logado e que participa aí com tanta eficiência e perseverança, porque é um grupo de amigos que vai permanecendo conosco aí sempre. Basta logar na FEAC, www.feac.org.br, não tem Minas não, ou através da Rede Amigo Espírita, pela conta do YouTube. Inscrevam-se na conta da Rede Amigo Espírita. Esse é o nosso convite. Nós gostaríamos de agradecer também aos amigos que nos visitam hoje, especialmente Marcelo. Marcelo, seja bem-vindo. Marcelo Badaró é amigo nosso aqui de Belo Horizonte, que reside na cidade, ele está no norte do país, né? E de vez em quando ele tira férias, né, Marcelo? E quando ele tira férias, muito raramente ele tira férias. Aí ele vem participar conosco aqui em Belo Horizonte, né? Porque a família dele está aqui, ele aproveita para vir trabalhar, né, estudar conosco na casa que, por certo, é uma casa que ele já se sente como membro, como participante dessa família. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? Além de, Marcelo é companheiro nosso da equipe da Rede Amigo Espírita, ele faz também estudos aos sábados, né, às 13 horas, que é o nosso horário aqui. Então, quem quiser conhecer o trabalho do Marcelo pode acompanhar através das transmissões da Rede Amigo Espírita. Bom, gente, nosso tema hoje, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Nós vamos trabalhar em torno do Livro dos Espíritos com esse tema, que na realidade foi escolhido porque ele, na verdade, é uma das questões que vamos trabalhar no Livro dos Espíritos, ou seja, vamos trabalhar a questão 179 até a 182. Vou, como toda semana fazemos, a leitura. Quem quiser acompanhar de casa, nós vamos colocar no vídeo a questão. E quem está aqui conosco, né? Vamos lá. A gente convida as pessoas para trazer o Livro dos Espíritos, né, para estudar conosco. E também sugiro que, antes de vir, leiam o Livro dos Espíritos em casa, né, para já abrir o campo mental para o assunto que vai ser trabalhado aqui. Vamos lá. Nós estamos, pluralidade das existências, no tópico encarnação nos diferentes mundos. Então, hoje, nós vamos ler a questão 179 em diante. Vamos lá. Os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo grau de perfeição? Resposta: não. É como na Terra. Há seres mais e menos adiantados. Pergunta 180. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Resposta: sem dúvida. A inteligência não se perde. Mas pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Isto vai depender da sua superioridade.
e das condições do corpo que vai tomar. Neste mundo, é óbvio. Questão 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Resposta. Sem dúvida, eles têm corpos. Porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Mas este envoltório é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Pois há muitas moradas na casa de nosso Pai, sendo de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, o que não acontece com outros. Vamos parar por aqui, na leitura. E eu vou desenvolver aonde eu parei para trás. Vamos de trás para frente. Vamos fazer o inverso. Então a resposta vem definir para nós um axioma extraordinário que nós vamos encontrar no Evangelho, especificamente em João, no capítulo 14, primeiro e segundo versículo, quando Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então nós vamos aqui relembrar de Jesus nessa passagem, porque ele a inicia num movimento extraordinário que remonta à misericórdia, à sabedoria e à justiça de Deus. Por isso é que ele começa consolando dizendo: não se turbe o vosso coração. Por que ele usa essa expressão, não se turbe o vosso coração, para fazer uma revelação desta magnitude? Falar da morada celestial. Porque nesse contexto, ele conversava com os discípulos e era o momento em que ele estava anunciando a partida dele. Ele estava dizendo que ele iria voltar para o mundo espiritual. E os discípulos estavam temerosos. Foi na famosa, conhecida ceia, quando ele se reuniu só com os seus apóstolos, os seus amigos. Aquela passagem que ele vai na ceia lavar o pé dos discípulos, vai ter aquele discurso com Pedro. Pedro vai dizer para ele que ele, como mestre, não podia lavar o pé dele, que ele que era o discípulo, Pedro. Aí Jesus diz para ele: se eu não lavar o teu pé, não tereis parte comigo. Lembram dessas histórias? São extremamente animadoras, né? São reveladoras de uma presença incomum, singular na nossa vida. A presença do amor, que Jesus nos revela pelas suas atitudes, pela sua presença, pelo seu carinho. E, acima de tudo, pela sua fidelidade. Ele fez com os discípulos e disse que faria com todos. Estarei convosco até o fim. Por que é que nós estamos começando um estudo fazendo essa referência? Porque nós estamos num momento muito especial da nossa vida. Essa semana comemoramos o aniversário de Kardec. Fizemos aqui na terça-feira uma singela reflexão sobre a nossa responsabilidade, o nosso carinho, a nossa devoção ao que Allan Kardec nos propôs. Porque essa doutrina maravilhosa, ela nos acolheu
para nos dar os elementos que, no dizer de Kardec, são tesouros os únicos tesouros que podem nos fazer felizes. A doutrina espírita é o único tesouro. Kardec diz assim, em 1868, numa palestra. Ele fala assim, que a doutrina espírita é a única chave que pode dar a felicidade para o homem na Terra. Sem a doutrina espírita não é possível ser feliz na Terra. E eu não estou falando em espiritismo configurado como uma religião. Não. Não é nesse sentido. O espiritismo, quanto à essência da vida, porque é isso que o espiritismo representa. O espiritismo é a alma de todas as filosofias. É a essência de todas as religiões. É a única que apresenta para nós uma ciência que o homem não domina e está longe de compreendê-la, a ciência espiritual. E o Kardec diz, por que o espiritismo pode nos fazer feliz? Ele disse textualmente, porque o espiritismo nos explica o porquê que nós sofremos. E o espiritismo dá uma dica. Uma dica tão esclarecedora que nós vamos aprender a contentar com o que nós temos. Nós fizemos esse estudo aqui, você estava aqui terça-feira? Ontem eu fiz no estudo das Cartas de Paulo, fiz uma referência também. Porque nós vamos encontrar no próprio Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 920, está até marcadinho aqui, bonitinho. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Não, respondem os Espíritos. Porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Parece contradição, né? Isso aqui foi em 1857. 11 anos depois, Kardec fala. Parece que derruba isso aqui, mas não derruba. Porque os espíritas falam que não pode ser feliz, não dá para ser feliz na Terra, porque aqui é mundo de prova e expiação. Mas lá na frente, quando Kardec estava indo embora para o mundo espiritual, porque ele desencarnou em março de 1869, ou seja, um ano depois, ele diz assim, mas o espiritismo pode sim apresentar para nós a felicidade na Terra. Porque ele diz, ele ensina como contentar, porque contentando com o que nós temos, não tem motivo para ser infeliz. Por que nós sofremos? Porque desconhecemos. Por que nós, muitas vezes, trabalhamos para conhecer, para descobrir? Porque existe um impulso interior chamado evolução, progresso. Isso faz parte da essência espiritual de todo mundo. Do ateu, do materialista, do agnóstico, do gnóstico, do intolerante, do religioso. Todos nós temos necessidade, todos nós ansiamos a felicidade. Agora, é óbvio que a felicidade estará na dimensão da nossa capacidade de ver, de compreender e de aplicar o que nós estamos descobrindo na vida. Então, se você não conhece, o que tu faz é lei. E se você não sabe, você tem muita possibilidade de se equivocar nas suas escolhas. Por que nós bradamos contra Deus? Por que se revolta contra a providência divina? Por que Deus é injusto? Não são expressões que se ouve quando estamos desesperados? E quando se ouve é porque somos nós que estamos nos ouvindo, não estou falando do outro. Pegou aí? Deus é injusto, Deus levou a alma de minha alma. Imagine uma mãe que perde um filho. Chico Xavier, que lidou tanto com essas dores, aprendeu e disse várias vezes que não tem dor maior na terra do que a dor de uma mãe que vê o filho partir. Não é? Quantas mães
que se desesperam e a vida perde o sentido. É complexo você discutir isso tecnicamente. Mas aqui nós estamos falando abertamente, porque nós estamos na ceia com Jesus. Não estava nada no script falar disso, viu, Marcelo? Mas você sabe o que eu tenho aprendido com os mentores espirituais que temos em Allan Kardec, o mestre deles? O que é mais importante no estudo da doutrina espírita é cuidar da dor e não do intelecto. Porque do intelecto se resolve no momento certo. Por isso é que muitas vezes a gente programa e sai diferente. O que tem mais importância aqui é pegar o lenço e enxugar a lágrima. Por isso é que Jesus começa a falar para nós nesse contexto de consolo. Não se turbe o vosso coração. Fica calmo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nós poderíamos ter entrado aqui diretamente na parte técnica. Porque o assunto aqui é falar dos corpos. É falar das moradas espirituais. Mas primeiro é necessário que a gente entenda que a morada que nós vamos frequentar é a morada que eu alimento, o que eu acredito. Então, só para completar o raciocínio, por que eu me desespero? Por que eu me revolto? É porque eu desconheço a causa, os efeitos. Eu vejo só o aparente. Eu não entro em relação com o que não se vê, apenas com o que se vê. Aí nós fazemos uma reflexão em torno da carta de Paulo, no capítulo 8º, quando ele diz para nós sobre esse assunto. A verdadeira esperança deve estar depositada naquilo que não se vê. Porque o que se vê, ele engana. Agora, aquilo que não se vê, mas que se sente, ele nos impulsiona para buscar. Então é uma esperança dinâmica. Ela não é estanque. Eu vim aqui porque eu perdi um ente querido. Por que eu estou aqui na casa espírita? Para me ser esclarecido quanto à imortalidade da alma. E eu vou sair daqui, espero, sair daqui com o sentimento que eu não perdi. Eu falei e depois vivi uma experiência extraordinária com Arnaldo Rocha. Um grande amigo que vocês, talvez, uma boa parte não conheceu. Quando o Arnaldo desencarnou, eu fiquei um pouco triste, né? Parceiro, guerreiro. O amigo você sente falta quando ele viaja, né? Aí a gente muitas vezes diz assim, pô, perdi um amigo. Aí eu falava isso sozinho, em tese, indo para o cemitério, que eu fui lá tantas vezes junto com ele para despedir de pessoas amigas, no cemitério do Bonfim, aqui no bairro do Bonfim, em Belo Horizonte. Lá onde que ele enterrou, por exemplo, a Meimei. Aí quando eu disse, perdi um amigo, aí um amigo espiritual que nos coordena disse assim, você perdeu um amigo na terra, mas ganhastes um benfeitor no céu. Não se turbe o vosso coração. Agora, como que esse benfeitor vai se manifestar nos céus? Vindo dos céus para nós. Ele vai se movimentar e para que eu veja, eu vou ter que identificá-lo com seus corpos. E aí a gente começa a brincar aqui com o assunto que nos compete. Porque nós temos o espírito, temos o corpo espiritual e temos o corpo físico. Então o assunto, ele vai nos convidar a refletir exatamente sobre esses corpos espirituais. Porque se nós vamos para moradas espirituais, nós precisamos de corpos para manifestar nessas moradas. E cada morada dessa, os nossos corpos vão se ajustar, vão se adequar àquele campo, àquele espaço no qual eu vou reencarnar, ou, se não é o assunto reencarnação,
aquele mundo que eu vou me manifestar. Fiz-me claro? Tranquilo aí? Então, vamos voltar agora para a gente focar esse aspecto. Que nessas diversas moradas espirituais, o que é mais importante a gente discutir é exatamente a morada íntima que nós alimentamos, que nós acreditamos, e por isso que nós investimos. Porque essa morada que eu acredito, esse mundo que eu estou cultivando na minha intimidade, ele vai se materializar no momento oportuno em que eu estiver em outro ambiente que não seja esse aqui. Porque até, diga-se de passagem, esse mundo que eu frequento agora, minha casa, meu trabalho, minha vida, né? Minha casa e minha vida, refletem a minha necessidade interior. A sua casa, a sua habitação, a sua casa física, ela tem tudo ali que representa a sua necessidade atual. Cada objeto que tem dentro da sua casa tem a ver com a sua realidade. Não é verdade? Então, você não entra na casa dos outros e fica avaliando, não, tá bom? Mas, se quiser apenas efeito didático, comece a observar o que tem na sua casa. Qual que é a cor da parede? Como é que é seu quarto? Quais são os adereços? Quais são os quadros que tem lá? Tem luz? Não tem luz? Que cor que é a cortina? Como é que é o babado da fronha? Vamos lá? Vamos começar a apertar o cerco? O tipo de lençol. E o forro de mesa, Sony? Hein? Ali está contando um pouquinho do que tem dentro da o que vige na intimidade de quem decora ou de quem bagunça, porque tem isso também. Aliás, a confusão, eu bato muito nessa tecla, até dentro desses princípios de pseudos educadores, né, que são os pais, né, sempre você tem que estar repetindo histórias, né, e haja repetição. Mas eu bato muito na elucidação, olha, quando tem bagunça é porque tem bagunça íntima. Entenderam? Quando a gente, muitos anos, fizemos tarefas de visita no lar, que é uma atividade que temos aqui na casa, que faz parte do atendimento espiritual. Abro parênteses para falar que o atendimento espiritual são vários movimentos, são várias etapas, que envolve, por exemplo, a chegada do indivíduo, a recepção, o acolhimento, o atendimento fraterno, o passe magnético, a reunião do evangelho aqui, pública, as atividades fechadas, de prece, de irradiação, visita no lar. É um contexto. Então, para quem está chegando, costuma não entender muito isso. Mas saibam que estamos entrando aqui dentro do que carinhosamente os espíritos, certa feita, me apresentaram. Nós entramos na casa espírita para percorrer uma trajetória terapêutica educativa. Então tem um movimento terapêutico e tem um movimento escola. Com 30 anos de casa espírita, você ainda vai estar no mecanismo terapêutico educativo. Todo dia na casa espírita é um dia diferente. Não existe duas reuniões iguais. Perguntaram para mim assim, me telefonaram, uma casa espírita que usa o programa do Evangelho segundo o Espiritismo na reunião pública. Carlos Alberto, fechamos já 2 anos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E agora? Eu falei assim, eu vou ser repetitivo com o Divaldo. Quando ele terminou de ler o Livro dos Espíritos, a Joana falou assim, ele perguntou para a Joana, o espírito, que é o mentor espiritual dele, né? O que eu faço agora? Começa a ler de novo. Aí ele começou. No final, e agora? Começa a ler de novo. Na 10ª vez, e agora? Vamos estudar o Livro dos Espíritos? Bom, mas não tem uma novidade? Meu filho, isso é para a vida toda. Me perguntaram, e agora? Acabou o programa do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei, minha amiga, o programa era o Evangelho segundo o Espiritismo? Quantos itens tem um Evangelho segundo o Espiritismo?
Eu sou capaz de te dizer que se você ficar o ano todo estudando o capítulo 5, o capítulo 15, para ficar no tradicional, fora da caridade não há salvação, se for o ano todo, Marcelo, só aquele capítulo é pouco para estudar o fora da caridade não há salvação, porque a gente não entende como é que faz. Você sabe fazer a caridade? Qual que é a legitimidade? Qual que é a essência? Qual que é a importância? Qual que é a dinâmica da caridade? Tem assunto para se discutir à vontade. Entenderam lá? Então, quando você faz visita no lar, eu dei a volta para... Quando a gente faz visita no lar, né, tantos anos fazendo visita no lar, nós aprendemos muitas coisas nos lares. E os lares, nas suas configurações exteriores, nos auxiliou tanto para diagnosticar tantos problemas espirituais. Porque quando o indivíduo está doente, por exemplo, ele fecha a porta, tranca a janela, apaga a luz, a cortina fica densa, some a luz solar. Não tem umas histórias assim? São princípios que estão configurando o íntimo no painel externo. Eu vou mudar de assunto, porque tem muita gente preocupada em chegar em casa e começar a arrumar. Não é verdade? Pôr as coisas no lugar. Mas é devagar, viu, gente? Porque daqui a pouco estou querendo fazer a reforma na casa, o Cal vai endividar. Calma. Vamos ouvir a Denise. O Daniel Rosa de Assis, ele fez uma pergunta a respeito desses corpos. Conforme a depuração do espírito que vem em missão, ele deu exemplo daqueles que vieram em missão, seria perceptível no corpo vigoroso e mente lúcida com luminosidade? Eu complemento a pergunta dele. Como que ele deu o exemplo do Divaldo, do Chico? Como que seria a questão, a percepção do corpo físico por esses espíritos que estão, né, nessa missão? Como que é essa... Eu entendo a pergunta dele assim, porque o espírito, no caso do Chico, assim, que tinha uma percepção espiritual, tinha um domínio, vou falar assim, maior de tudo. Então, de tudo entre aspas, né, de acordo com a minha concepção aqui. Como que seria a posição desses seres aqui na Terra, do contato deles com o corpo físico? O mesmo que o seu e de quem fez a indagação. Assustaram? Nós precisamos de estudar as propriedades do perispírito. Nós falamos do corpo físico, nós falamos do espírito. São essa tríade que compõe a nossa estrutura de manifestação, ou seja, o espírito dotado de mente, corpo mental, a estrutura dos arquivos, o processo de criação, de cocriação, a essência espiritual que vai se dinamizando, que vai se ampliando, configurando, assim, a necessidade do espírito se manifestar. Porque é através da manifestação do espírito, no chamado, para nós, como na fase hominal, como reencarnação, é que nós vamos desenvolver os nossos potenciais. E para desenvolver a nossa dinâmica espiritual, nós precisamos do organismo, da estrutura física, dos corpos, para que a gente possa se manifestar. Então, nós vemos o corpo físico, nós lidamos com o corpo físico, mas, na realidade, o corpo físico é apenas uma expressão de um corpo que é o mais importante para que o corpo físico exista, que é o que Allan Kardec definiu como o perispírito. A matéria sobre o perispírito é que é a matéria desafiadora que nós precisamos de estudar com muita calma e que a ciência humana, com o passar do tempo, vai se aproximando, e quando ela ter como
realidade comprovada a existência do corpo espiritual, porque a ciência ainda não tem essa comprovação, ela trabalha apenas com a dinâmica do corpo físico, muitos dos nossos males, de muitas das nossas doenças, serão resolvidas dentro de um processo chamado profilático. Porque se conhece a estrutura do corpo espiritual, nós iremos trabalhar muito mais na causa do que lidar com os efeitos. Porque o corpo físico, na realidade, é um efeito de uma causa. E essa causa é o nosso corpo espiritual. Obviamente, dentro dessa didática dos corpos. Porque a essência cáusica é o próprio espírito. É a mente, que é um corpo também da essência espiritual. Vamos trazer Allan Kardec para definir para nós o que vem a ser perispírito? Que aí vai ficar mais didático para nós. Nós temos aqui, Marcelo, uma dica. Um livro intitulado Antologia do Perispírito. Esse livro, foca para mim. Esse livro, ele tem como organizador José Jorge. Foi publicado pelo Centro Espírita Leon Denis, aonde o nosso amigo José Jorge fez uma coletânea de ensaios e de definição do perispírito dentro da codificação e de obras subsidiárias, como, por exemplo, uma obra que nós também indicamos para quem se interessar pelo assunto, o livro Evolução Anímica, de um dos continuadores de Allan Kardec, que foi Gabriel Delany. Mas vamos encontrar aqui vários trechos de Bozano, de Charles Richer e de tantos outros estudiosos do espiritismo que trazem conceitos sobre o perispírito. Porque nós precisamos de abrir o entendimento para vários pensadores para que a gente possa ir desenvolvendo, para que a gente possa ir adquirindo segurança no assunto. Porque não devemos ficar presos em um ou outro autor. Nós devemos abrir as pesquisas, lembrando que Allan Kardec é, para nós, aquele que inaugurou, de uma forma extraordinária, o estudo do perispírito. E vai aqui, então, um ensaio teórico da sensação nos espíritos, quando Kardec fala assim do perispírito. Vamos lá. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal, participa ao mesmo tempo da eletricidade e do fluido magnético, e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria, é o princípio da vida orgânica. Porém, não o dá a vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam estas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as sensações do corpo. Estas últimas, só por termo de comparação, a podemos tomar e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa também de frio e de calor. Prestem atenção, não liberem o perispírito para não dormir.
Continuando. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temo-los visto atravessar chamas, sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso. E etc, etc, etc. O texto é muito longo. Então, o que Kardec está querendo dizer para nós? Entre outras palavras, que o perispírito é um corpo. Eu vou chamar ele um organismo que tem composição de vários órgãos que causam uma confusão na cabeça de alguns. Porque uma afirmativa dessa pode configurar-se como que o perispírito é dotado dos mesmos órgãos que temos no corpo físico. Porque o perispírito é o modelador do corpo físico. Mas não é bem assim. Porque o perispírito é um modelo psíquico. Ele é estruturado pela nossa mente. Portanto, tudo que nós temos no corpo físico é um retrato de uma inteligência, entre aspas, de uma memória estabelecida nesse corpo. Então, toda a sua estrutura, todo o seu desenvolvimento, quando embrião, feto, criança, homem, adulto, ele foi elaborado a partir da memória que o espírito desenvolveu e que ela está matriculada no perispírito. A ciência julga que a memória sua está no seu cérebro. Na realidade, o seu cérebro é apenas um órgão que recebe os impulsos eletromagnéticos de um outro órgão. Eu vou tratar como órgão. Um outro corpo. E esse corpo a ciência não registra. Porque esse corpo está na estrutura imponderável. O perispírito, portanto, é um corpo imponderável. Cada célula nossa, cada princípio, do mais simples ao mais complexo, ele tem a sua matriz modeladora no corpo físico. Alguns autores afirmam que o corpo, o perispírito, ele tem órgãos. E esses órgãos são chamados centros de força. Alguns autores defendem isso. Outros afirmam que ele, o perispírito, tem toda a modelagem espiritual igualzinha no plano espiritual. Ou seja, você tem o cérebro no seu corpo, e ele tem um modelador bem específico no perispírito, como os seus demais órgãos, como os seus tecidos. E isso leva a crer, para alguns, que no mundo espiritual nós temos atividades orgânicas como temos na Terra. E os estudos nos levam por uma outra reflexão. Porque sendo a estrutura do perispírito mais rarefeita, portanto, é uma matéria que é quintessenciada, que é formada de uma matéria desconhecida pela ciência, que é chamada do fluido cósmico universal, a matéria primitiva. Vocês já estudaram a tabela periódica?
dos elementos mais simples ao mais complexo. Afirmam os espíritos que no mundo espiritual essa tabela periódica nossa é pobre. Tamanha a profundidade do estudo deles no mundo espiritual. Então vocês imaginem o que para nós é o mais imponderável que já é registrado, está longe do imponderável no mundo espiritual. E a estrutura do nosso corpo espiritual está nessa dinâmica. O que estrutura o perispírito? É o pensamento. É a nossa capacidade de pensar. Por isso, o filósofo define: penso, logo existo. Se você não tem pensamento contínuo, ou seja, se você não atingiu a fase dos homens, no mundo espiritual, por exemplo, os animais não têm perispírito. Eles têm um tipo de corpo que é ainda muito primitivo perto do corpo espiritual dos homens. Por isso que animal não fica no mundo espiritual recebendo as respostas do que ele fez. Animal não tem comprometimento na área moral, porque o animal não pensa. O animal não premedita nada, ele trabalha por impulso. Está dando para acompanhar? Então, quando um cão morde o outro, não pense que ele vai para um umbral responder por isso. Porque ele está numa dinâmica de sobrevivência, de conservação. Ele está querendo cuidar do espaço de competência dele. Ficou claro? Agora, ai de nós, se andarmos por aí dando mordidinha nos outros. Haja cadeia. Hein? Ou haja mordidas que nós vamos precisar de tomar para ver se toma jeito. Pegaram aí? Por quê? Aqui nós premeditamos. Aqui nós estamos num mundo de pensamento contínuo, de livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele traz para nós consequências. E depois teremos que reparar. Teremos que nos reajustar diante das escolhas. Ficou claro? Um pouquinho, né? Então, por que tem alguns autores que defendem que o corpo espiritual, por exemplo, tem órgãos? Porque nós vamos encontrar na literatura espírita algumas afirmativas muito interessantes. Como, por exemplo, nós fizemos questão de trazer André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Tem uma questão aqui que André Luiz é questionado no capítulo, vamos dar a fonte, Corpo Espiritual e Volitação. É feita uma série de indagações para o espírito André Luiz, o benfeitor que faz parte da equipe de Emmanuel. E Emmanuel, um abalizado espírito, que em nome de Jesus, do Espírito da Verdade, sob a tutela também de Allan Kardec, veio para o Brasil como espírito, com um grupo enorme de entidades espirituais que ele superintendeu, ele foi o gerente, tendo em Chico Xavier o principal embaixador que representava essa equipe, mas essa equipe é uma equipe enorme, que não aparece, mas de trabalhadores que compuseram essa equipe ao longo dos tempos que o Chico teve aqui. Cada um teve missões bem específicas, mas os nossos olhares humanos ficam apenas situados no Chico, e por isso é que nós automaticamente criamos esse movimento para mitificá-lo, e é natural. Não tem problema, até dentro da pergunta que o companheiro fez. Mas porque desconhecemos como que funciona os mecanismos de elaboração dos espíritos que trabalham em equipe, para, inclusive, revelar para a humanidade gradativamente o que a humanidade vai assimilando para que nós possamos ter tudo na Terra para sermos felizes. Conjugar com o que eu disse no início sobre Allan Kardec,
que o Espiritismo representa tudo que o homem precisa para ser feliz na Terra, porque ele explica tudo que envolve a nossa vida e que nós, inclusive, não temos o direito de reclamar de absolutamente nada, porque nós temos tudo que precisamos. Fiz-me claro? Então, Emmanuel abaliza toda a obra de André Luiz, porque ele prefaciou todos os livros do André Luiz, e o André Luiz veio do mundo espiritual para nos revelar muitas coisas que Allan Kardec preparou o caminho para que eles viessem depois revelar, certo? Perguntaram assim para André Luiz: qual a importância da relação existente entre o baço, dentro de um contexto de estrutura física e espiritual, a relação existente entre o baço e o centro esplênico? Lembra que eu falei que o perispírito, para alguns, possui vários órgãos, e esses órgãos são centros de força, os centros vitais? Qual que é a função dos centros vitais? Fazer a ligação desse corpo espiritual com o corpo físico. Então, na literatura mais tradicional, nós temos 7 centros de força. Nós temos o coronário, que está nessa região, onde nós vamos encontrar a epífise, né, a glândula pineal. Nós temos o centro frontal, que está ligado a essa região nossa, que envolve a visão, as expressões, certo? A inteligência. Nós temos o centro laríngeo, que está nessa região que tem a ver com a fala e também com as expressões intelectualizadas. Nós temos o centro cardíaco, que está vinculado ao nosso coração, não é? As expressões do sentimento, a questão, enfim, da produção das hemácias, da corrente sanguínea. Nós temos o centro gástrico, que tem a ver com toda a nossa estrutura digestiva. Nós temos o centro esplênico, que está vinculado, por exemplo, à região dos órgãos como do baço, do fígado, que tem funções extraordinárias, não só na organização da limpeza, da filtragem, da nossa estrutura fisiológica, mas também na assimilação de energias espirituais, que são absorvidas principalmente quando estamos em repouso físico, durante a noite. Então durante a noite nós temos um tipo de alimentação muito especial que requer, que exige ou que indica estudos aprofundados. Nós temos o centro genésico, que tem a ver com as funções da reprodução e da utilização das energias co-criadoras, ou seja, nós temos potenciais criadores que não estão vinculados apenas às manifestações do sexo no que remonta à reprodução, mas todo o processo de criação nossa tem a ver com esse centro superior, que é esse centro captador das energias do alto, e esse centro genésico básico, que tem a ver, portanto, com essa capacidade que o espírito vai desenvolvendo de ser criativo, de trabalhar na produção, no desenvolvimento, na arte, na vinculação, na socialização. Pegaram aí? Então, a sexualidade, ela é um tratado que é muito mais amplo do que nós humanos podemos ainda discutir. E observe como somos infantis. Na atualidade, a gente fica discutindo os assuntos que têm a ver com gênero, e muitas vezes ainda muito vinculado a princípios que são voltados para a intolerância, para o preconceito e um total desconhecimento no que remonta à inversão de um espírito que reencarna, por exemplo, um espírito de uma polaridade ativa, reencarna num corpo de uma polaridade passiva e vice-versa. Essa questão dos transgênitos, né? Essas questões que têm a ver com a homossexualidade, etc., 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 são tratadas por nós de uma forma extremamente primitiva. Como primitivo nos encontramos quanto espíritos nesse planeta ainda muito grosseiro. Aqui nós estamos falando da sexualidade, como, por exemplo, Emmanuel define como a onda criadora do universo. Os mundos se equilibram através de forças sexuais. Olha que extraordinário. Ou seja, envolve poder, criação, desejo, vontade,
energias que gravitam, energias eletromagnéticas, ou seja, energias elétricas, energias magnéticas, é a dinâmica do pensamento. Então nós estamos falando do corpo espiritual que é sustentado, voltando, pela nossa capacidade de criar, de pensar. E o seu pensamento, repetindo, é energia que tem poder. Então, nos livros de autoajuda, a gente fica lendo os mantras, cantamos, nos encantamos, fazemos meditação, e na prática, muitas vezes, a gente não tem ainda a condição de verificar como devemos administrar melhor a nossa onda mental. E disse Deus, haja luz. Este é o imperativo. Está inserido no livro de Moisés, Gênesis. E disse Deus, haja luz. Até hoje a gente fica assim, onde que aconteceu isso? Como é que foi? Foi na hora que o Sol, o planeta, como é que foi tudo isso? Historicamente foi o que aconteceu na constituição do nosso sistema, do nosso planeta. Mas o disse Deus, haja luz, tem a ver com essa nossa capacidade de fazer luz pelo pensamento, pelo sentimento. Pegaram aí? Por essa onda criadora que é capaz de dar vida. O pensamento que é capaz de curar, de trazer esperança. O pensamento dos espíritos superiores vibram em faixas eletromagnéticas de onda super, ultra curtas. É a essência poderosa do amor. O nosso pensamento vibra em faixas de ondas médias curtas, mas super, ultra curtas são dos espíritos superiores. Por isso que Jesus esteve aqui, ele é incompreendido até hoje. E a gente fica assim admirado, porque ele andou por cima das águas. Puxa vida. Numa linguagem bem rasteira, coloquial, dos jovens. Ele era o cara e a gente não sabe de nada do que ele fez. Por que ele disse, quando uma ou mais pessoas estivessem falando em meu nome, ali eu estarei? A gente fica assim, ele entrou por onde? Pegaram? Vai fazer o culto no lar, põe a mesa aí, arruma. Ó, pano branco, viu? Porque Jesus não pode ser pano preto, não. Vamos receber Jesus. Como somos infantis. Então eu vou voltar, porque perguntaram para o André Luiz sobre o baço. Uma experiência, se a gente tirar o baço do indivíduo. Prestem atenção, qual a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico? Lembra que eu falei que o centro esplênico tem a função de auxiliar na limpeza, na purificação do sangue, não é? E etc, etc, etc. Repetindo, entre o baço e o centro esplênico, se o baço pode ser extirpado sem maiores prejuízos à continuação da existência do encarnado. Resposta dos espíritos. Só esse trecho, hein? Compreendamos que a extirpação do baço, em sua expressão física, no corpo carnal, não significa a anulação desse órgão no corpo espiritual. E que, interligado a outras fontes de formação sanguínea no sistema hematopoético, prossegue funcionando, embora imperfeitamente, no campo somático, atento às articulações do binário mente e corpo. Você entendeu alguma coisa? Não. Eu vou explicar. Peguei um texto desafiador? Não, simples. Eu só queria dizer que o André Luiz está falando que se tirar o baço do indivíduo, o indivíduo não necessariamente vai morrer. Não é isso que ele está dizendo? Pois bem. Como é que fica isso lá no corpo espiritual, se tirar o baço do indivíduo aqui e ele continuar vivendo? Aí, o André Luiz está falando que no corpo espiritual, o órgão similar vai continuar funcionando. Você tira aqui, mas lá você não está tirando. Para mim já é suficiente.
Mas aí perguntam assim, então significa que tem estômago no plano espiritual, lá no corpo espiritual? Tem rim? Tem um pâncreas? Tem a vesícula biliar? Aí o indivíduo morre nessa discussão. Por quê? Prestem atenção. Em vários trechos da codificação espírita, Allan Kardec e os espíritos continuadores, vinculados à seriedade da pesquisa, afirmam para nós que no corpo espiritual a dinâmica energética ela é psíquica, ela é sutil, certo? E o corpo espiritual, agora eu vou responder ao indivíduo, ele vai ter a configuração de acordo com a capacidade do espírito de criar, de co-criar, de densificar, de trabalhar em bases primitivas ou de bases libertadoras. O que eu estou dizendo com isso? Vamos com calma. O perispírito tem várias propriedades, como de expansão, de redução. Ele é plástico. Ele é um tipo de matéria que é moldável de acordo com o pensamento. Vocês já viram falar que o diabo muitas vezes se apresenta como Leonardo DiCaprio? Mas é um diabo de homem bonito, né? Aí pensou. Só para brincar com vocês, ok? Eu falei o Leonardo DiCaprio, vocês não sei se eu estou muito atrasado no tempo, mas eu não tenho assistido muitos filmes e nem tenho tido muito tempo de acompanhar aí as revistas caras. Mas vamos lá, porque é muito caro também. Vamos lá. Vocês já viram falar isso? Que o diabo se apresenta muitas vezes com formas que sugestionam uma série de ideias para enganar. Vamos ficar por aqui. Para enganar. Na realidade, isso é uma lenda. Isso é um princípio que foi passando de geração para geração, mas é um princípio essencial e verdadeiro. Não é o diabo. Os espíritos no mundo espiritual, eles se apresentam de acordo com a maneira com que eles se concebem. Quando você olha para um espelho, esquece a história do Narciso, tá bom? Esquece isso. Mas quando você se olha no espelho, de uma certa forma, você está retratando as suas expressões. Se você tirar o espelho da sua frente, você vai refletir a sua imagem no seu campo mental. Você sabe como que são os seus contornos, certo? Isso está na sua memória. Então, quando o espírito desencarna, vamos lá, o perispírito dele é matéria sutil, plasmática, moldável. Não é? Pode densificar como pode se tornar rarefeita. Então, o indivíduo ele vai, ao longo do tempo, retratando, memorizando as suas expressões. Isso tudo vai criando na dinâmica perispiritual dele uma memória vibrátil. Então, se ele desencarnar aqui agora, está consolidado na mente dele esta aparência. Eu estou explicando de uma forma muito simplista, mas usando uma didática para se entender. Então, como que o espírito se apresenta no mundo espiritual? Como ele se vê. Ficou difícil? Qual a camisa que tu mais gosta? Vamos falar da roupa? É assim que ele vai se apresentar. Ok? Mas a roupa, Casalberto, com a marca e tudo, com a marca e tudo. Olha que quem sabe ele recebe até um jabá do lado de lá. Fez propaganda aqui, vai fazer do lado de lá. Hein? Você só precisa dar um sorriso. O que eu quero dizer? O fenômeno da memória, no dizer de Gabriel Delany, repito, é uma obra para ser estudada por muitas décadas. Que belo livro. Delany
desenvolve para nós aspectos extraordinários no que remonta à memória. Então o perispírito é um fenômeno de memória. O nosso desenvolvimento, a nossa evolução é um fenômeno de memória. O tempo todo você está lidando com memória. Memória boa, memória complicada. A inteligência do espírito, ela se apoia no fenômeno da memória. Quanto mais você trabalha com a memória, ou melhor, quanto mais você se promove a partir da memória em busca de novidades, você estará alargando, ampliando a sua memória. Sabe quando que o homem começou a desenvolver o pensamento contínuo? Como primata aqui na Terra? Quando ele começou a pronunciar as primeiras palavras. Afirmativa de André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos. O que eu quero dizer com isso? Com o passar do tempo, nos dias atuais, quando vem uma ideia e você verbaliza essa ideia, você está dando forma para essa ideia. Você está fixando essa ideia de alguma maneira. Você estará trabalhando no fenômeno da memória, uma memória atual. Quanto mais você repetir essa palavra, você vai criar um hábito, intelecto em torno da palavra. Repetindo, você vai automatizando isso. Então tem muitas coisas que nós fazemos na nossa vida que é apenas um fenômeno que foi automatizado, que eu estou aqui, resumidamente, chamando de memória. Quando os Espíritos nos convidam para a prática da caridade, entre outras palavras, o que eles estão falando? Para que nós possamos sair para fazer o bem. Fazendo o bem, repetindo o bem, nós estaremos ampliando a nossa memória no departamento que aqui está configurado como o bem. Nos seus movimentos nesse setor, como qualquer movimento físico que nós promovemos, causa para nós impressões. Então, se você toca um objeto, você vai estar acionando o seu sensório tátil, certinho? Quando você aciona esse sensório estará lançando uma mensagem que vai estar acionando a sua memória. Você já tocou no microfone várias vezes. Até você chega num ponto de fechar os olhos, toca o microfone, você já sabe que tocou o microfone. Porque isso já foi fixado por vibrações na sua memória atual. O seu cérebro já entendeu, o seu cérebro já consegue reagir, porque a mente que está sobre o cérebro já decodificou e devolveu para ele. Este fenômeno aqui é tátil e é um microfone. Mas não é o cérebro que sabe que é o microfone. Passa pelo cérebro um registro. O que decodifica se é um microfone é a sua inteligência. É o seu psiquismo que precisa do sensório tátil, que manda mensagem para o cérebro manda para onde? Eu falei mente, não falei? Agora eu vou mudar. Manda para onde? Para o perispírito. E o perispírito vai arquivando. E quando necessário, o espírito, que é a inteligência, ou a inteligência é atributo do espírito, para o crítico que está observando, cada detalhe. Então eu vou ser didático agora. Para o espírito que está assim, opa, passou pela mão, pelos condutos eletromagnéticos, né? Pela memória física, pela memória espiritual, passou pelo perispírito, agora ele vai fazer uma palestra. Subiu na passarela, estreia novamente. Pegaram lá? Já está automatizado isso dentro de você. Então, como que o perispírito vai estruturando isso? É uma matéria que nós precisamos de estudar. Porque ele começou a fazer isso desde quando o espírito surgiu.
Foi criado. Então, eu não vou dizer que aquela rosa maravilhosa que está ali fora, vocês não olham com o olho gordo para a rosa, não. Passa por ela, faz uma prece. Hein, dona Eustáquia? Passar ali e falar assim, porque tem uns que passam, meu Deus, seca até pimenteira. Ele passa, olha lá que bonito o trem. Tem umas histórias assim? Hein? Você sabe que eu estou achando que esse assunto está muito árido, mas eu preciso de passar por ele. Então, quando tu passar pela rosa, saiba que aquele organismo, aquela espécie, está em processo evolutivo. E no processo evolutivo dela, ela está desenvolvendo a sensibilidade, aspectos primitivos, mas ali está sendo arquivado todas as experiências dela numa dinâmica muito distante da nossa. Mas um dia nós passamos por aquele contexto. Pegaram lá? Aí um companheiro, eu fazia um estudo de evolução, ele falou assim, então você está dizendo que eu fui alface? Eu falei assim, olha, eu não vou dizer que tu foi alface, mas eu posso te dizer com toda certeza, apoiado no que a espiritualidade vem nos mostrando, que nós já passamos pelos reinos inferiores. Não vou entrar em detalhe, porque senão a gente vai ficar aqui o resto da vida estudando a evolução. E tem muitos que não concordam. Sabiam? Temos espíritas que acham que o espírito começa o desenvolvimento dele na fase hominal. Não passou pelos reinos. Tem outros espíritas, para você ver como é que nós temos assim para todos os gostos. Nós temos espíritas, então nós viemos então do reino animal. Então não é homem, mas assim, passamos lá como símios, ou primos dos símios, ou como os animais mais evoluídos. Aí tem uns que têm mais boa vontade. Não, nós passamos pelo reino vegetal. Mas quando para alguns se fala que o psiquismo vibrou nas faixas do mineral, ai meu Deus, é pedra para todo lado. Porque é um absurdo dizer uma coisa dessa. E os homens de ciência, Marcelo, os acadêmicos, têm experiência e mergulham nas teses, defendem teses, muitas vezes empolgados, porque precisamos dos idealistas. Sem idealismo, sem as vaidades humanas, de repente os indivíduos não se movimentam. Mas quem está na área da ciência e tem sabedoria, sabe que a tese de hoje ela vai ceder espaço para a tese de amanhã. E aí isso me conforta nessa fala, quando nós nos lembramos dos grandes vultos da humanidade. E eu vou citar rapidamente Albert Einstein, quando afirmou que sobre os ombros dele, ele carregava nos ombros o peso da sabedoria de Isaac Newton. Os líderes, os entendidos, vão se apoiando nas descobertas e vão procurando outras descobertas. Agora, todo aquele que se diz detentor da verdade absoluta, ele está a um passo do precipício. Por isso é que a gente costuma dizer, cuidado nesse período que a gente vive, de tantas informações. Porque se divulgam verdades como se fossem verdades absolutas. No nosso meio espírita, Eduardo, nós temos, e é natural, porque o espírita empolga com tantas informações. Nós temos no meio espírita um grande desafio para cuidar. Quando nós pegamos uma tese que está sendo discutida no meio científico, né, e queremos trazer para dentro do espiritismo para forçar a porta e encaixar dentro da doutrina espírita. Como pelo fator que a doutrina espírita é uma doutrina que também tem os seus aspectos de ciência. Mas nós temos que tomar cuidado, porque a ciência espírita é ciência que estuda o espírito. O que estuda, a ciência que estuda a matéria, é a ciência do mundo. E ela cumpre um papel extraordinário. Então nós convivemos com pessoas que entendem com muita sapiência, por exemplo, a física quântica, dentro do limite delas. E nós debatemos quântica com elas. Espíritas. E eu já escutei várias vezes, inclusive com citações de palestras, de livros, aonde espíritas se apoiam em teses da física quântica
para associar de uma forma, como eu disse, empurrando de goela abaixo, para dizer que isso é espiritismo. Isso não é espiritismo. Porque nem entre os físicos existe unanimidade sobre algumas teorias. Entenderam lá o risco que a gente corre? Mas a gente entende que isso é natural. É a mesma coisa a gente pegar teses da psicologia, pegar princípios freudianos, ou de Jung, ou seja, da escola que for, e querer trazer para colocar goela abaixo de princípios da psicologia do espírito. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E nós percebemos, quando a gente mergulha nos textos sobre o perispírito, que nós desconhecemos uma matéria que é fundamental para o futuro da humanidade. Agora, por que a gente desconhece? Na grande maioria, porque não estuda o que tem. E para aqueles que estudam o material que já existe, a gente não tem informações suficientes para dar um passo além. Por quê? Nós estamos ainda no estágio em que precisamos de cuidar, especialmente do lado moral, porque enquanto não nos desenvolvermos moralmente, a ciência espiritual não nos permitirá alcançar revelações que podem trazer confusão para a nossa intimidade. Fiz-me claro? Então, Allan Kardec, Allan Kardec não, o Espírito Santo Agostinho, na conclusão do Livro dos Espíritos, ele diz para nós que o legal, palavras de jovem, hein? De vez em quando eu me arrisco, eu ainda sou um pouquinho, não é? Que os adeptos sinceros do Espiritismo podem divergir de opiniões sobre alguns pontos de teoria. Mas todos nós, espíritas, estamos unânimes nos pontos básicos da doutrina espírita. Quais são esses pontos? A reencarnação, a influência dos espíritos. Não é? Isso para nós é indiscutível. Se tem alguém que não acredita na reencarnação, me desculpe, mas o espiritismo não vai resolver suas questões. É a mesma coisa Kardec quando faz o... Vocês conhecem, já viram falar do Livro dos Médiuns? Tem algum médium aqui? Não levante o dedo, por favor. Vai ser confuso. Tem algum médium? Olha, se tu é médium, aliás, não é novidade nenhuma, porque todo mundo é médium, tá? Uns mais, outros menos, mas todo mundo tem um grau de mediunidade. Se tu é médium e não conhece o Livro dos Médiuns, você está lascado, como diz a minha secretária. Você está lascado. Você está a pé. A pé. Olha, você está pessimamente numa condição de estar sendo guiado por cego. Mas por quê? Porque é o seguinte, no Livro dos Médiuns, está escrito no frontispício, por Allan Kardec, que o Livro dos Médiuns é o guia dos médiuns. O médium não sabe nem o que é o Livro dos Espíritos. Que guia que é esse que ele tem? É cego guiando cego, não é verdade? Mas, ou seja, aí você abre o Livro dos Médiuns, está escrito assim. Olha como que Kardec começa o livro, com uma pergunta. Há espíritos? Existe espírito? Aí ele começa o Livro dos Médiuns, entre outras palavras, dizendo assim, olha, se você tem dificuldade em aceitar a existência dos espíritos, meu amigo, fecha esse livro, porque tu vai perder tempo. O que você vai fazer se não acredita em espírito? Você vai estudar mediunidade? Se você quer se enveredar nos planos das discussões, dos estudos aprofundados de espiritismo, Marcelo, a coisa fundamental é você, primeiro, ter o espírito de ciência. E o espírito de ciência é aquele que nos coloca sempre na condição que precisamos de aprender algo de diferente. E não nos apoiar em opiniões. Cuidado com as opiniões. Porque as opiniões são como as teses. Elas mudam. E para quem fica na periferia do estudo, mas muda como muda-se o vento. De uma hora para outra muda. Então, cuidado com esse momento em que a gente vive, com as informações que a gente vai recebendo. O legal, nesse momento, para a gente, é nós verificarmos que o corpo espiritual, o modelador do nosso corpo físico, ele é, portanto, um aglomerado de memória, e que ele é que nos auxilia nessa estrutura, no desenvolvimento, no potencial das nossas dinâmicas orgânicas.
das nossas percepções físicas. A gente precisa do perispírito. E esse perispírito, por exemplo, como modelador, se nós estamos com disfunções no corpo físico, significa que esse corpo espiritual está desarmonizado. Ele está desajustado. Então, quando o filósofo afirmara mente sã, corpo são, o filósofo estava se referindo ao perispírito. Porque se o perispírito estiver ajustado, não há motivo para termos as disfunções, as doenças no corpo físico. Embora algumas delas são frutos não do fenômeno da memória do passado, mas algumas delas têm a ver com a nossa desenvoltura no plano ambiente, na nossa interação com as dificuldades do caminho, certinho? Ou com aquelas doenças que nós mesmos arregimentamos por escolhas nesses princípios que norteiam a nossa atualidade. Mas o perispírito não é só para modelar corpo físico no sentido da saúde e da dinâmica, mas ele está o tempo todo arquivando tudo que a gente faz. Sentimento, emoção, as descobertas. E aí, o nosso coração novamente se volta para o Evangelho, porque Jesus disse, no capítulo 11 de Lucas, no versículo 36, se, pois, o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com seu resplendor. Que seja o vosso olho luz. Por isso que seja o vosso dizer, se ensina ou não. Andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não seja treva. O perispírito de uma entidade superior, ele vai se tornando diáfano. Então nós citamos aqui a questão do baço, com uma determinante no plano espiritual, no corpo espiritual, que vai continuar cumprindo a função, mesmo se você tiver sem esse órgão. Da mesma sorte, porque isso é um fenômeno psicológico de memória, quando o indivíduo tem um membro amputado, por exemplo, uma perna, ele continua achando que ele tem a perna. Muitas vezes ele levanta à noite, movimenta. Alguns sentem o fenômeno da irritabilidade na ponta dos pés, frio, calor, ok? Se você, por exemplo, na experiência com a Kirlia, a fotografia Kirlia, que registra o campo áurico, e o campo áurico, na realidade, é o campo magnético desse perispírito, certinho? O campo áurico não é o perispírito, ele é apenas uma expressão energética. Então, com a fotografia Kirlia, com infravermelho, o casal russo descobriu que todos os objetos têm o seu campo áurico, desde uma moeda, uma pedra, não é? Uma pena de um pavão, não é? Ou um tecido de um animal qualquer, e também, não é? As folhas das árvores, como os nossos órgãos, eles têm os seus campos específicos. Então, tiraram uma fotografia de uma folha, não é? E descobriram lá, constataram o campo energético dessa folha. Aí depois alguém lá, um dos dois, tiveram uma intuição, cortaram a metade da folha, colocaram a folha no mesmo lugar e fotografaram. E na fotografia, a folha cortada continuava inteira na sua dinâmica, nas suas expressões energéticas. Então, se, por exemplo, nós temos um membro amputado, quando nós desencarnarmos, ou quando nós deixarmos o corpo físico à noite, nós vamos estar com o corpo inteiro, normal. Agora, é natural que, como o perispírito é sustentado pela nossa inteligência, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, para o espírito que está muito vinculado às coisas da Terra, quando ele desencarna, pelo fenômeno da psicologia, ele continua ainda tendo essas sensações. Então não é o perispírito que vai ter sensação do frio ou do calor. Pegaram aí? É a sua psicologia. É o que eu costumo brincar. Se nós somos muito atrelados às coisas da Terra, os nossos hábitos se exteriorizam quando desencarnamos. Então é natural que lá no mundo espiritual, por exemplo, se a nossa alimentação é densificada, muito densificada,
porque os espíritos ensinam, por exemplo, o André Luiz afirma que a gente se alimenta muito mais do oxigênio do que propriamente da alimentação do corpo. E quanto mais evoluído é o espírito, mais ele tem essa capacidade de ir abrindo mão da alimentação, que para nós hoje é fundamental física, e passa a se alimentar de fluidos, certinho? Então, o que acontece com o espírito que é muito materializado? Ele desencarna, a noite dele, para dormir, é 7 pratos e meio de feijoada. Hein? Quando chegar no mundo espiritual, está arriscado em querer 10 pratinhos de feijoada. Né? Só que ele não vai ter a feijoada densificada, mas ele pode ter, sim, a feijoada fluidificada, só para brincar e rimar. Não é? Ou seja, os planos, as expressões energéticas da feijoada. Fiz-me claro? O que nos explica o fenômeno dos espíritos, quando desencarnam, passarem por processos terapêuticos e receberem, por exemplo, na definição de André Luiz, e de muitos espíritos, eu vou abrir esse parêntese, e de muitos espíritos que se manifestaram através de médiuns no mundo inteiro. E nós temos um trabalho, por exemplo, muito legal do Paulo Neto, sobre as colônias espirituais, quando ele fez uma coletânea de relatos mediúnicos sobre colônias espirituais, para não ficarmos falando que é apenas a mediunidade do Chico, certinho? Então nós temos que ter esse contexto da universalidade do ensino dos espíritos, mas muitos espíritos falam sobre o determinado tipo de alimentação no mundo espiritual. Então, ele está densificado. A alimentação dele aqui é extremamente ainda que necessita da atuação de uma digestão mais robusta, né, ou mais intensificada, como queira. Quando ele desencarnar, ele vai ter que passar por um processo de adaptação. Não pensa que ele vai entrar no caldinho direto, não. Que vai só nas substâncias eterizadas, porque ele não vai dar conta. Psicologicamente, a mente dele está formatada para isso. Entenderam, minha filha? Então, chega no mundo espiritual, vem caldinho reconfortante mesmo. Agora, é óbvio, vai o detalhe, que a digestão não é como a digestão do plano físico, certinho? A alimentação, se ela é etérea, ela vai sendo assimilada cada vez de maneiras mais eterizadas. E existe a exudação? Existe. Não se preocupe, que lá no mundo espiritual não tem urinol, não tem marreco, né? Não tem... Né? Casabel, agora você baixou o nível. Não, não baixei o nível. É porque nós precisamos ir para os excrementos. Olha, o banheiro, não se preocupem. Não fiquem atemorizados quem tem traumas, não é? Porque nós vamos, sim, viver o processo de exudar, enfim. Mas isso se dá ao nível das tessituras perispirituais. Não é? Porque o perispírito ele tem a sua porosidade. Então, são expressões que os espíritos utilizam. Cada espírito usa termos bem específicos, alguns inovadores, mas para passar uma essência só. Uma essência só. Que nós vamos chegar num tempo que nós vamos nos libertar de tudo que nos traumatiza, de tudo que nos deixa com dificuldades. Quando a verdade realmente for estabelecida nos domínios do nosso coração. E para isso, nós precisamos fazer o nosso corpo luminoso. Paulo de Tarso fala na sua epístola aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 15, que há corpos terrenos e corpos celestiais. Um é a glória dos terrenos, a outro, a glória do mundo dos céus. Eu gostaria, com muita sutileza e respeito, dizer: nós temos uma responsabilidade seríssima em cuidar do nosso corpo físico. Mas eu acho que, se nós quisermos melhorar um pouquinho mais a nossa vida, para que, inclusive, o corpo físico seja o vaso, seja
realmente o instrumento que nós precisamos e muito para ir até onde tivermos que ir, é necessário que a gente possa promover a nossa renovação mental e fazer luz no nosso corpo espiritual. Porque quem se envolve, se interage com o Cristo, ele vai fazer luz, e o seu corpo será luz. Então Jesus disse: andai enquanto tendes luz, faça luz, ame. É tão singelo, é tão majestoso a gente encontrar André Luiz, o próprio Gabriel Delane afirmando que o amor, a frequência do amor alimenta o espírito. Isso é belíssimo. Que quando você endereça amor, quando você recebe amor, isso vitaliza. O nosso amor ainda, as nossas relações na Terra, estão ainda muito materializadas. Depende muito das expressões da sexualidade. Nós invertemos. A sexualidade é para expressar o que vem do sentimento. O sexo é verbalização, mas é apenas um detalhe de um projeto magnânimo. Jesus nos sustenta com a luz dele. Essa luz, quando nós nos abrimos, nos sensibilizamos, essa luz penetra. Essa luz fertiliza. Ela te dá ideia. Ela te dá esperança. A luz dele dinamiza a nossa fé. O que eu vim fazer aqui hoje? Por que eu estou assistindo esse vídeo, quem está em casa? Foi por acaso? Se alguém entrou aqui, com todo carinho e respeito, com o afã de aprender alguma coisa, que Deus te abençoe para que você aprenda. Se alguém entrou aqui para dividir o pão conosco, que Deus te abençoe para que a gente continue nos alimentando como amigos. Se alguém entrou aqui apenas com o espírito de criticar, que Deus te abençoe. Porque um dia você perceberá que enquanto você não fizer luz, a sua vida vai continuar te trazendo só de sabores. Agora eu não tenho dúvida que muitos entraram aqui porque acreditam no amor. Porque sonhamos com a paz. Porque almejamos a felicidade espiritual. Que Deus te abençoe, nos abençoe. Porque é isso que dá sentido à vida. Se amanhã você não entrar mais numa casa espírita, lembre-se, não é a religião que vai te fazer feliz. É a sua capacidade de amar e de perdoar. Porque o perdão é, sem sombra de dúvida, uma lei da natureza. Certa feita, Marcelo, Allan Kardec estava organizando o Livro dos Espíritos. Na fase final, nos conta Humberto de Campos. E ele estava em dúvida sobre como ele começaria o Livro dos Espíritos. Eram tantas informações. Aí começou a passar pela mente dele os homens que caminham no mundo sem destino. Sofredores, sem esperança, sem fé. Então, naquele momento que o sino tocou, ele se lembrou que os homens precisam de Deus. Porque caminhar na vida sem Deus é como um barco à deriva. E por isso Allan Kardec, inspiradamente, determinou que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos seria: que é Deus?
E Jesus, o Espírito de verdade, responde para nós agora. Deus é a inteligência suprema do universo. E cada um de nós somos inteligências diminutas, mas que fomos concebidos por uma inteligência incomparável. E se somos inteligência ou dotados dela, que a nossa vida seja uma caminhada inteligente. E uma caminhada inteligente é uma caminhada na direção do amor. E o prêmio será sempre o da paz. Na semana de comemoração dos 213 anos de nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, conhecido e amado por nós como Allan Kardec, nós o reverenciamos com a saudação dos cristãos lá dos primeiros tempos de Jesus. Ave Kardec, ave sempre, seja a sua presença entre nós e que sejamos humildes para te seguir. Pois seguir estas pegadas é encontrar com Jesus, o campeão do túmulo vazio, aquele que nos mostra que a morte só existe para quem se entrega a ela e que a eternidade nos aguarda para voos cada vez maiores. Allan Kardec, aonde você estiver, ao lado da sua querida esposa, a senhora Kardec, receba desta casa, desta família singela, um preito de gratidão. E que todos que aqui se aportaram, acolhidos pela tua causa, que eles possam voltar para de onde vierem, para que eles possam levar a mensagem da espiritualidade bendita. O mundo já está em renovação. Vamos juntos nos tornarmos trabalhadores desta renovação. Siga o bem, para que o bem respalde o seu destino. O problema que bate na tua porta hoje, agradeça, porque é esse problema que vai nos mostrar que vale a pena dar a vida pelo bem do semelhante. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado aos nossos amigos que nos acompanham através da rede Amigo Espírita. A todos os trabalhadores da FIAC que estão nos seus lares vibrando para esta tarefa, que ao repousar, que possamos lembrar daquela que foi a mãe de Jesus. Porque Maria representa um dos projetos mais extraordinários de Jesus para esse planeta. Pena que a nossa intelectualidade fecha. E por isso, continuamos como filhos que não honramos os nossos pais. Um beijo no coração de todos. Que assim seja. Os nossos queridos irmãos da internet também agradecem e pedem para continuar.